Olá, vamos começar aqui uma viagem que, à primeira vista, pode parecer bem improvável. A gente vai conectar o divã de Sigmund Freud com o universo super rigoroso da matemática. Soa como uma ligação impossível, não é? Pois bem, preparem-se, porque vamos descobrir como um simples não dito por um paciente pode literalmente abalar os alicerces da lógica. E tudo começa com uma cena clínica como esta, que parece até banal. Um paciente está lá a descrever um sonho e de repente nega com toda a força uma associação. Para Freud, aquilo não era uma simples recusa, era muito mais. Era uma pista, um sinal importantíssimo. E é aqui que a coisa fica interessante. Essa é a questão que vai nos guiar. O que acontece se a gente encarar essa negação não como um ponto final, mas sim como um ponto de partida? E se ela for, na verdade, uma porta de entrada para um pensamento que não tem coragem de se assumir? Então Freud viu nesse mecanismo algo realmente profundo. Ele até deu um nome para isso, Verneinung, ou negação, e criou uma teoria inteira só para explicar o que acontece quando a gente diz não. A Verneinung é tipo um acordo, uma solução bem engenhosa que a nossa mente encontra. Ela deixa um pensamento reprimido vir à tona, mas com uma condição. Ele precisa ser negado. Ou seja, o conteúdo, a ideia, é aceita intelectualmente, mas a carga emocional que vem com ela, essa continua a ser rejeitada. E isto aqui é o ponto central. A repressão é como que suspensa no nível do pensamento, mas continua firme e forte no nível da emoção. É quase como se o paciente estivesse a dizer: ok, eu pensei na minha mãe, sim, mas recuso-me a aceitar o sentimento ou o que isso realmente significa. É uma aceitação intelectual do que estava reprimido, mas a fechadura emocional, essa, continua trancada. E para o Freud, esse mecanismo de negar é a própria origem da nossa capacidade de julgar as coisas. Tudo começa com aquela decisão super primal do bebê, engolir ou cuspir algo. Com o tempo, essa função básica evolui para algo muito mais sofisticado. A nossa capacidade de testar se uma ideia corresponde à realidade lá fora ou se é só um pensamento aqui dentro. E com esta analogia que é fantástica, Freud resume tudo. O não funciona como se fosse uma etiqueta, sabe? Um certificado de origem, que nos diz de onde veio aquele pensamento. Ele veio diretamente do território do inconsciente reprimido. Ok, agora vamos fazer uma viragem de 180 graus. Vamos sair da mente humana e entrar no mundo puro, ordenado, da lógica formal. Um mundo onde uma crise fundamental estava prestes a acontecer. Este aqui é o pilar da lógica clássica. A regra de ouro que tem governado o pensamento ocidental por séculos e séculos. É simples, é elegante e parece inabalável. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ponto final. Só que este princípio leva a uma consequência bem dramática, conhecida como princípio de explosão. Se a gente permitir uma única contradição, só uma, por exemplo, que Sócrates é mortal e Sócrates não é mortal, são álgebras verdadeiras, pronto, o sistema inteiro desmorona. A partir dessa falha, dá para provar qualquer absurdo, tipo a Lua é feita de queijo. O sistema todo torna-se inútil. E aqui é que está a crise. Se os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos pensamentos, se tudo isso, como o Freud descreveu, está cheio de contradições, amar e odiar a mesma pessoa, querer e não querer a mesma coisa, como é que a lógica clássica, que se desfaz com uma única contradição, pode sequer começar a mapear a mente humana? Não pode. A resposta para essa crise veio de um lugar bem inesperado e de um lógico brasileiro que teve a ousadia de desafiar mais de 2000 anos de tradição. O trabalho do Newton da Costa foi inspirado por três grandes áreas onde as contradições não são vistas como erros, mas sim como parte central do sistema. A psicanálise, claro, com os seus sonhos contraditórios, a filosofia dialética, que vê a contradição como o motor da história, e, acreditem, a própria matemática, que também enfrentava paradoxos nos seus alicerces. Isto aqui mostra o quão radical era a ideia dele. Estamos a falar da década de 1950. Questionar o princípio da não contradição não era só uma heresia académica, não. Era visto como um sinal de loucura mesmo. O próprio da Costa foi aconselhado a nem falar sobre o assunto para não estragar a carreira. Mas ele não desistiu e criou o que hoje conhecemos como lógica paraconsistente. O objetivo não era acabar com as contradições, mas sim construir uma espécie de cerca à volta delas. Ele queria um sistema lógico que conseguisse tolerar uma contradição sem que tudo o resto explodisse. Então, a grande diferença é esta. Enquanto a lógica clássica vê uma contradição e grita game over, a lógica paraconsistente olha para ela e pensa:
Interessante. Não é um erro que precisa ser eliminado, mas sim uma informação que pode ser analisada dentro de um sistema que continua a funcionar perfeitamente. E é exatamente aqui que os nossos dois mundos, o do divã de Freud e o do quadro negro do lógico, finalmente se encontram. A lógica paraconsistente acaba por ser a ponte entre eles. O Dó Acosta usou uma analogia brilhante para explicar o seu trabalho. Ele disse que formalizar um campo, como a psicanálise, não é tentar substituí-lo ou prendê-lo. É criar um mapa. Um mapa de Paris não é Paris, certo? Mas ajuda imensamente a navegar pela cidade. Da mesma forma, uma lógica paraconsistente pode ajudar a gente a navegar pelas complexidades e contradições da mente. E esta citação do filósofo Andrés Raggio capta a ligação de forma perfeita. Tanto o psicanalista como o lógico estavam cada um à sua maneira a tentar construir uma forma de racionalidade que não ignorasse as contradições do indivíduo, mas que as trouxesse para dentro do sistema. E o paralelo aqui é simplesmente espantoso. Pensem bem, a lógica clássica entra em colapso com uma contradição. Assim como uma pessoa neurótica pode sentir que uma única falha, um único trauma, contamina e arruína a sua vida inteira. A psicanálise e a lógica paraconsistente, no fundo, partilham o mesmo objetivo: conter o dano, isolar a contradição ou o trauma, analisar isso localmente e impedir que isso destrua o sistema todo, seja esse sistema uma teoria lógica ou uma vida humana. E assim, a gente partiu de um simples "não é a minha mãe" e chegou a uma reformulação radical da própria lógica. O que nos deixa com uma pergunta final, bem provocadora. Se as ferramentas que usamos durante séculos para definir o que é verdade são frágeis demais para mapear a nossa própria mente, talvez a verdade seja algo muito mais contraditório, complexo e, no fim das contas, muito mais interessante do que alguma vez imaginamos.